A Casan atendeu nesse fim de semana 22 famílias afetadas pelo rompimento no reservatório de água na região continental de Florianópolis há quase 2 semanas. Paulo Miller está de volta para contar os detalhes para a gente. Os trabalhos para indenizar os afetados, Paulo, devem avançar aí ao longo dessa semana, é isso? Isso mesmo, Marta. Até porque o pessoal que está em casa, o pessoal principalmente ali da comunidade do Sapé, a Casan informou que a partir dessa segunda-feira começa um trabalho, um esforço de indenização, porque nesse primeiro momento estavam sendo indenizados os móveis, as casas, roupas, eletrônicos, eletroeletrônicos que as pessoas relataram lá e fizeram aquele relatório do que tinha dentro de casa. Agora, nessa segunda-feira, começa, além, claro, dessa frente dos móveis, também lucros cessantes, imóveis e também veículos, né, que imóveis e veículos ainda não havia sido indenizado. Então a Casan começa nessas 4 frentes hoje um esforço mais forte para poder fazer esse pagamento. No final de semana novas famílias receberam essas indenizações, a Casan atualizou os números, são 220 famílias cadastradas, ali que foram atingidas na comunidade do Sapé por esse rompimento do reservatório de água que fica instalado no bairro Monte Cristo, mas acabou afetando a comunidade de Sapé no Jardim Atlântico. 139 famílias já foram indenizadas, ou seja, das 220, 139 receberam essa antecipação da indenização. Não é o valor final ainda, mas receberam aí em torno do que a Casan já informou, em torno de 70% daquele levantamento que os próprios moradores ajudaram a fazer com a própria companhia, com a Defesa Civil, daquilo que perderam. Então ainda falta o restante do pagamento que vai ser feito também. O valor das indenizações até agora chegou, de acordo com a Casan, a R$1.600.000. É uma indenização parcial, então é só o começo dessas indenizações ainda, isso uma antecipação que já vinha sido anunciado pela própria Casan. A Casan também, desde sábado, atendeu um outro pedido dos moradores lá, que era para ter a presença de uma UTI móvel lá na comunidade do Sapé. Então agora tem esse atendimento médico lá também para dar assistência à comunidade, aos moradores que foram afetados lá, que, claro, além de terem perdido toda a condição lá de dignidade, de bens, do que tinham dentro de casa, também afetou a saúde, né? Tanto psicológica também, a saúde mental também dessas pessoas e o próprio trauma, em virtude desse rompimento. Um outro aspecto também ainda continua o trabalho de perícia, de investigação, para saber o que motivou o rompimento desse reservatório lá no bairro Monte Cristo. Um reservatório que a gente lembra tinha capacidade para 8 milhões de litros de água. No momento do rompimento ele estava com 4 milhões de litros de água. O reservatório ele é dividido em 2 células. A célula que se rompeu estava com 2 milhões de litros de água. A outra parte, né, que é dividida no meio, a outra segunda célula, acabou sendo esvaziada depois desse acidente que atingiu essas famílias por lá. Então, como eu falei, né, a indenização ela continua. Hoje tem essas frentes de trabalho, 4 diferentes frentes de trabalho que começam a funcionar lá de atendimento por parte da Casan. E a Casan também fez um alerta bastante importante, Marta, quem está em casa, volto a falar, principalmente quem vive lá na comunidade do Sapé, se por acaso não concordar com algum tipo de valor de indenização, né, porque foi feito um levantamento, tipo um inventário do que as pessoas tinham dentro de casa, mas às vezes tu acaba esquecendo por conta da situação, esqueci que eu tinha um liquidificador, esqueci que eu tinha, sei lá, algum outro eletrônico e não relatei lá. Há ainda a possibilidade de fazer essa inclusão desse relatório, claro, tem que fazer a comprovação também ali de alguma forma, para poder esses valores cessantes, né, serem pagos depois. Então há um formulário que essas pessoas estão recebendo, de acordo com a Casan, com a listagem de tudo que elas tinham lá, o que foi relatado lá, com tabela de valores com referência nacional desses preços, mas eles podem ser questionados depois. A própria companhia deixou isso em aberto, os moradores podem fazer isso, claro, né, devidamente comprovado que tinha as coisas dentro de casa e que fazem parte ali dentro desse de valor do mercado, dessa pesquisa de preço que está sendo feita por lá. Então, indenizações continuam por lá, Marta.